Amém? Amém. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Vocês responderam conforme eu disse também, né? Bem lentinho. Boa noite. Boa noite. Agora esse boa noite é para o Senhor. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Eita glória, uma salva de palmas para Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, como a condutora da noite já disse, eu me chamo Larissa, tenho 27 anos, sou casada há quase 8 anos com o Lucas, que acabou de sair, amém. Dessa união temos 2 filhos, um se encontra na glória e o outro está ali, no colo da irmãzinha dormindo, o Davi Luca, de 8 meses. Amados, sou serva deste grupo de oração, frutos do Espírito Santo, com muita alegria, amo de paixão. E nesse tempo eu sirvo como no ministério de pregação. E hoje o Senhor ainda tem muito a realizar em nós. Como foi dito através das moções, que tem pessoas aqui já recebendo, mas tem pessoas aqui que ainda está com o medo de se abrir mais. E o Senhor deseja derramar infinitamente mais em nós. Esse é o desejo do coração de Deus, nos purificar e nos encher da sua presença. Amados, há poucos dias atrás todos nós estávamos vivendo o seminário de vida no Espírito Santo. E esse seminário é para nos aproximar. São 9 semanas do qual nós nos aproximamos mais do Senhor e recebemos o batismo no Espírito Santo. E o tema que o Senhor trouxe para nós essa noite é para nos fazer relembrar tudo aquilo que Ele já fez, mas também para nos mostrar e nos ensinar e nos dizer que Ele ainda deseja que nós abrimos e que nós desejemos mais, porque Ele quer e Ele deseja nos purificar, amém? O tema que nos foi dado para essa noite é: eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, convido vocês neste momento a abrir a palavra em Mateus 3, versículo 11. Onde o Senhor Ele vai nos dizer ainda mais do que precisamos ouvir e do que necessitamos, pois talvez o nosso coração ainda não compreendeu e estamos no raso, pois a palavra, antes de ler para vocês, uns versículos atrás, vai dizer sobre João Batista. João Batista que veio para nos trazer o batismo da conversão. O batismo do qual nós passamos nos convertemos, o batismo da penitência, mas vamos ler o que o Senhor vai dizer para nós essa noite. João 3:11. Eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo em fogo. No Espírito Santo e em fogo. Olha, irmãos, João Batista, ele veio para preparar o caminho. E ele batizava
em sinal de penitência, em sinal de conversão. E no versículo 3 ele vai dizer assim: este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 43. Amados, nesse tempo que vivenciamos de seminário de vida, o Senhor ainda deseja mais em nós. E se o Senhor deseja mais para nós, nós precisamos desejar, querer mais do Senhor. Desejar mais do Senhor. E o Senhor vem nos dizer que Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, no Antigo Testamento, vai dizer que o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. Então o fogo ele vem para purificar. O fogo ele vem para limpar as impurezas. E o Senhor veio nos dizer que Ele vem nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Porque então, irmãos, dentro de nós ainda há algo que precisa ser purificado. Dentro de nós ainda há coisas que precisam ser limpas, coisas impuras que precisam ser purificado. E o desejo do coração de Deus é purificar-nos esta noite. O desejo do coração de Deus é nos dar uma vida nova, um coração novo, uns pensamentos novos. Mas, como a irmã ministrava, é preciso que nós desejemos, é preciso que nós nos abrimos a esta graça. Amados, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho a vocês, onde eu senti esse fogo e esse batismo que o Senhor vem nos dizer que quer nos dar. Se eu fosse contar todos aqui, a gente não sairia daqui hoje, porque o Senhor Ele faz muito, e quanto mais a gente se abre, mais Ele faz. Mas eu vou contar a minha primeira experiência com o Senhor. Eu trabalhava em casa de família, e assim, eu estava em um lugar que vocês menos vão esperar agora, menos imaginar. Lá estava eu no banheiro daquela casa limpando, faxinando aquele banheiro. E eu já estava num processo de conversão, como o Batista fala, que ele nos batiza, João Batista batizava em forma de penitência e conversão. Então eu já estava nesse processo de conversão. E eis que em um lindo dia, estava um dia de sol lindo, sem mentira nenhuma, a gente estava lindo aquele dia. E está lá eu limpando aquele banheiro e ouvindo a música de Frei Gilson que dizia assim: que o Senhor é o centro da nossa vida. Ele é o centro da nossa casa. E ele ia ministrando. E nesse vídeo que eu estava assistindo, tinha o Santíssimo exposto. O Santíssimo estava lá e Frei Gilson ia conduzindo aquele momento. E eu de repente ajoelhei naquele chão daquele banheiro. Fechei meus olhos e deixei mesmo aquela condução ir tocando o meu coração, e tocando o meu coração. E de repente eu senti algo diferente naquele lugar. Não era apenas um banheiro. Era como se eu estivesse verdadeiramente no céu. Porque aquele lugar trazia uma paz. Aquele lugar trazia algo diferente do que antes, quando eu comecei. E era o banheiro, gente. Então, quando Deus quer fazer, Ele não tem lugar, não tem um lugar certo. Desde que você se abra, possa ser no banheiro, possa ser até no trono ali, fazendo suas necessidades. Mas se você se abre, Ele faz. E de repente, eu senti essa paz,
e percebi que ali não era algo natural, mas era algo sobrenatural naquele lugar. E eu me abri. E eu fui deixando o Senhor ir purificando a minha alma. E tinha coisas dentro de mim que precisava ser mudado ainda. Tinha coisas dentro de mim que ainda não agradavam o coração de Deus. Então o Senhor me batizou e me batizou com o Espírito Santo e com o fogo, pois Ele precisava e Ele queria. Na verdade, Ele mais queria que eu me abrisse para ser purificada. Irmãos, eu tinha um problema com uma das minhas cunhadas. Eu tinha um problema com a minha tia. Eu fiquei anos sem falar com a minha tia. Eu fiquei anos sem falar com a minha cunhada. E naquele momento, o que o Senhor colocava no meu coração era que aquilo precisava ser resolvido. Então, imediatamente, eu não pensei em mais nada. Eu apenas peguei meu celular e mandei-me um texto enorme para as duas. E ali eu disse: isso não está agradando o coração de Deus. Me perdoa. Irmãos, às vezes mesmo você não sendo culpado, às vezes mesmo você estando certo, mas se você tem um problema com alguém, seja o primeiro a dar o passo e peça o perdão. E de repente, eu não tinha feito nada, mas eu tinha parado de falar com elas, porque elas me acusaram de algo onde eu não tinha feito. E eu tinha muito disso. Se a pessoa me acusa e a pessoa não quer falar comigo, eu apenas me afasto da pessoa e paro de falar. Tinha isso, porque hoje eu sou uma pessoa renovada no Espírito Santo. Então, se a pessoa não quer, eu procuro mais. Se a pessoa não quer, eu procuro mais, porque o Espírito Santo ele não gosta disso, desses tipos de sentimentos. Então, eu mandei mensagem imediatamente para minha tia, mandei mensagem imediatamente para minha cunhada. E a minha cunhada em seguida me respondeu. E o que ela dizia assim: Lara, há tempos eu queria falar com você. Lara, há tempos eu queria te pedir perdão, mas eu não sabia como fazer. Eu não sabia como chegar até você. Eu não sabia, mas eu sentia no coração que eu precisava fazer isso. E é isso que o Espírito Santo faz na gente, com o fogo purifica. Ela queria falar comigo, mas ela não sabia como falar comigo. E eis que o Espírito Santo de Deus desceu sobre mim, purificando-me e me mostrando que eu, mesmo estando errada, precisava dar o passo. Então a gente não deve procurar quem está errado na história. Se você quer mudança naquilo, você faça a diferença. E eis que o Senhor fez naquele dia uma grande coisa em minha vida. Eis que naquele dia o Senhor realizou em mim o que eu desejo todos os dias, porque eu sempre quero mais. Se o Senhor envia, eu quero mais. Eu sou daquelas que peço. O Senhor fala: pedi e recebereis. Então eu peço, eu desejo e eu quero mais. E nesse tempo que passamos aí, irmãos, de seminário de vida, todas as noites nós pedíamos, não pedíamos? Todas as noites nós desejávamos, não desejávamos? Então todas as noites o Senhor dava. Mas eis que o Senhor veio nos dizer, através desse tema, que Ele ainda deseja nos batizar, mas com o Espírito e com o fogo. Eu convido você a fechar seus olhos neste momento. Reflita no seu coração, no seu interior, porque é no seu interior que o Senhor quer realizar. É no seu interior que o Senhor quer purificar. E o que está aí que não pertence a você?
O que está aí que precisa ser purificado, que precisa ser queimado pelo Espírito Santo, que precisa ser queimado por este fogo abrasador, que precisa ser restaurado, pois o Espírito Santo, ele já está aqui, ele já se faz presente no meio de nós, ele está aí do seu ladinho. O Espírito Santo habita em você. Então entrega ao Senhor. Vai dizendo: vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, me purifica. Pode ir repetindo comigo se esse for o seu desejo. Vem, Senhor, me purifica. Vem, Espírito Santo, queimar o meu coração. Vem, Espírito Santo, queimar as impurezas que há em mim. Vem, Espírito Santo. Vem me batizar com o teu fogo. Amados, eu quero finalizar essa noite, essa pregação, com uma frase de São Francisco de Assis, que vai dizer assim: mais que qualquer outra coisa, deve os irmãos desejar e ter o Espírito do Senhor, e deixarem-no atuar neles, interiormente purificados, interiormente iluminados e abrasados pelo fogo do Espírito Santo. Poderemos seguir as pegadas de seu Filho amado. Amém, Senhor Jesus. Olha o que Santo Agostinho, gente, é porque sou apaixonada, viu? Falei Santo Agostinho, mas eu sou apaixonada. Mas São Francisco vai nos dizer: é preciso que nós desejamos e nos deixamos ser interiormente purificados, interiormente iluminados por esse Espírito Santo. Pois Ele quer fazer mais e mais em nós e quer derramar sobre nós esse Espírito Santo com fogo.